Olá, meu nome é Daniel Bisotto e estou aqui hoje para falar sobre depressão. Para ser mais específico, para falar sobre vencendo a depressão. Muitas pessoas, quando vão tratar desse assunto, elas abordam isso como simplesmente uma doença clínica e corporal. Outras pessoas, quando vão abordar a depressão, elas só tratam a depressão como uma doença do psique. Mas eu vim aqui tratar sobre depressão por 5 áreas de forma específica. A doença depressão, e ela é uma doença, ela nos aflige normalmente por um conceito de desequilíbrio. Nós vivemos um desequilíbrio e neste desequilíbrio vem a depressão. Eu mesmo já tive. Muitas outras pessoas também já tiveram. Conheci diversas pessoas que tiveram. Como sociólogo, como pedagogo, comecei a estudar um pouco mais sobre depressão alguns anos atrás e pude perceber que a depressão nada mais é do que um conjunto desses 5 itens que nos amarra e se mantém em nós. Todos nós estamos presos por 5 forças. A primeira delas, a família. A segunda dela, a crença. A terceira força, o conhecimento. A quarta força, a responsabilidade. E a quinta força, a saúde. Nós ficamos presos durante toda a nossa vida nesses 5 itens. Primeiro momento de vida, quando nós somos crianças ainda, nós não percebemos direito o que é isso. Para nós, o que está em jogo, primeiro é a família e depois a crença de uma forma primária. Esses 2 itens juntos, para nós, sempre vão andar juntos e sempre vão estar juntos. Nós ainda não temos conhecimento, nós ainda não temos a responsabilidade, nós não entendemos o conceito de saúde, mesmo ela se fazendo presente durante toda a nossa existência. E esse processo, então, deixa em nós uma sensação de que a vida é perfeita mesmo sem ser. A nossa infância, por isso que ela é tão feliz, porque dentro de nós não temos o peso da responsabilidade social. Mas com o passar do tempo nós vamos amadurecendo e esses itens vão sendo produzidos dentro de nós. Primeiro deles, a família. O que é de fato a família? A família para nós são primeiro os nossos parentes próximos, aqueles que nós somos ensinados a amar, pelo cheiro da mãe, pelo cheiro do pai, pela postura dos irmãos, a convivência diária, aprendemos a enfrentar e vencer desafios, a produzir uma harmonia e uma hegemonia, muitas vezes até sem ter, mas temos com isso dentro da família porque somos educados para assim ter. Depois vem as crenças, e a crença, ela não para simplesmente no conceito, o que eu acredito, porque a crença, ela é algo muito maior. Ela tem a ver com fé, ela tem a ver com religião. Olha, fé e religião são 2 coisas distintas, e muitas vezes nós achamos que é uma coisa só. Tem coisas na sua religião que você não acredita, e tem coisas na sua fé que não fazem parte da tua religião. Então note que fé e religião são coisas distintas. E por isso, então, precisa ser feito esse adendo. E mais as diversas crenças. Como? Fulano gosta de mim, o fulano não gosta de mim, a fulana gosta de mim, a fulana não gosta de mim. Eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu posso fazer tal coisa, eu não posso fazer tal coisa. Essas crenças vão sendo brotadas e vão brotando dentro de nós com o passar do tempo e com o passar da vida. E nós, por isso, precisamos, passo a passo, compreendê-las. Terceiro lugar, o conceito de conhecimento. Conhecimento é muito mais, mas muito mais do que simplesmente a questão daquilo que você aprendeu na escola. Conhecimento está na capacidade de você ler pessoas mesmo antes de aprender a ler ou escrever, mesmo antes de aprender a falar. A criança, quando ela nasce, ela já vem capaz de olhar para o outro e perceber nesse outro a capacidade que o outro tem de gostar dele ou não. Ela consegue ler fisionomia, ela consegue ler olhar,
ela consegue ler postura. As crianças, em essência, elas leem o mundo que está à volta com uma capacidade muito maior do que nós adultos. E por isso, então, o conhecimento está além da leitura ou da escrita, além da escola ou dos cursos que você já fez. O conhecimento, algumas vezes, está ligado aos recursos que você tem. Eu conheço pessoas com deficiência física que são mais hábeis para fazer algumas coisas do que outras que têm a complexidade da tua postura. Eu mesmo tive uma tia minha que ficou internada há muito tempo no manicômio, que ela, para as pessoas, não tinha capacidade nenhuma, mas quando ela sentava para bordar, ela fazia trabalhos maravilhosos de bordado. Conhecimento, capacidade. E isso ela desenvolveu com o tempo. Com isso ela foi produzindo os recursos pessoais, que basicamente conhecimento é isso. É um recurso pessoal que você tem para enfrentar o que está à tua volta, para enfrentar o mundo que está fora, para enfrentar o teu entorno. O mundo produz em nós conhecimentos que nós muitas vezes não percebemos. A vida que está à nossa volta nos faz querer ver tudo quando nós vamos a primeira vez a um local. Mas depois disso, nós vamos deixando de lado essa análise do mundo que está à nossa volta, acreditando que nós conhecemos tudo. É quando o turista vem na nossa cidade e acha a nossa cidade maravilhosa. E você acha tudo tão normal, porque afinal de contas, você já está há tanto tempo ali. Eu mesmo sou de Itanhaém, aqui no interior do estado de São Paulo, litoral do estado de São Paulo, e muitas pessoas vêm para cá e ficam encantadas com a maior parte da cidade, com as praias, com o morro, com as montanhas, com as tribos, com tudo que o litoral tem e com os pontos turísticos. Mas para gente que é morador da cidade, isso é normal. Nós vemos todo dia, só que aí não reparamos no que está à nossa volta. Com isso, nós desprezamos o conhecimento e deixamos de valorizar esse conhecimento. Aí vem o quarto item, que é a responsabilidade. E, gente, responsabilidade, essas obrigações estão conosco a vida inteira. Só que na primeira infância nós não notamos, na adolescência nós começamos a nos cobrar mais do que deveríamos, e na vida adulta esse grau de cobrança chega a um nível insuportável. Responsabilidades são diversas. Todos nós temos e precisamos vencer diariamente esse conceito. Trabalho, obrigações diárias, obrigações com pessoas, obrigações sociais e, por fim, a saúde. Saúde aqui, ela não é simplesmente só a saúde. Ela é saúde, ela é a vida social, ela vai ter aí também as emoções, porque isso tudo, essa tríade, saúde física, saúde emocional e saúde social, elas andam juntas. Tentamos o tempo todo, buscamos o tempo todo esse equilíbrio e queremos o tempo todo nos manter equilibrados. Mas veja, esses 5 itens, família, crenças, conhecimento, responsabilidade e saúde, vão fazer parte da nossa vida. E com isso, ela nunca fica assim em pé, mas ela fica dessa forma assim. É um pêndulo. Se você está em uma área da tua vida para baixo, as outras 4 equilibram. Mas se você já tem 2, a tendência é começar um processo depressivo. Se uma terceira área cair, aí a depressão vem de vez. É dificílimo para qualquer ser humano ter as 5 áreas equilibradas, mas é possível para todo ser humano lutar para manter essas 5 áreas em ordem, em equilíbrio. Mantendo em equilíbrio, ficamos longe da depressão. Perdendo esse equilíbrio, automaticamente caímos com a depressão. E agora eu quero te perguntar, pensando na tua família, nas tuas crenças, no conhecimento, nas responsabilidades e na saúde, como você está? O que não está em ordem? O que precisa ser melhorado? Porque é assim que você, semanalmente ou mensalmente, consegue avaliar se você corre o risco ou não de depressão. Quanto a correr risco de depressão,
Todos nós corremos risco de depressão o tempo todo, porque se nós não atingirmos o equilíbrio das 5 áreas, se 2 delas caírem, podemos ir para o chão e entrar em um processo de depressão. Você já teve os primeiros sintomas em determinado momento da tua vida quando você se sentiu mal. Quero abordar com vocês agora cada um desses itens para que isso fique um pouco mais claro. Exemplo da família. Nós, muitas vezes, esquecemos de valorizar a peça fundamental da nossa vida, que é a família. A tua família ela é importante para você. Só que tua família ela não está simplesmente no eixo familiar de pai, mãe, irmãos e sobrinhos. Ela faz parte também de conhecidos e amigos. Esse grupo de pessoas com quem você convive precisa ser um grupo harmonioso para você, precisa te fazer bem. Você precisa se sentir bem no meio deles. Existem pessoas que não valorizam os parentes em hipótese alguma. E o problema não está nos parentes. Gente, quando tem muita gente falando mal de uma pessoa, o problema não está em todo mundo, mas está naquele indivíduo. E você precisa entender isso. As pessoas têm falado o que para você? Nós achamos que aquelas pessoas que vêm falar mal da gente na nossa cara são pessoas que não gostam de nós. Isso não é verdade. De fato, isso é uma mentira. Porque quem gosta de nós fala na cara. Muitas pessoas já disseram o seguinte, que os bêbados falam as coisas que eles gostariam de dizer quando estão são, mas não têm coragem. Isso é uma verdade. Na briga, sempre as verdades aparecem e cabe a cada um de nós ter a capacidade e a humildade de ouvir e entender que aquilo é para o nosso bem. Se alguém, fora de uma briga, fala para você dos teus erros, vista a carapuça. Não questione. Avalie o que você está errando e conserte-se. Assim, a depressão cai fora. É sempre assim. Quando você entende que as pessoas estão falando as coisas para o teu bem, automaticamente você começa a se curar deste mal que você tem. E dentro da família isso é fundamental. O conceito de crença, então, é muito interessante. Porque tem algumas pessoas que, quando eu falei em crença, já falam assim, vai falar de religião, vai falar de Deus. Gente, até o ateu tem crença. A crença da não existência de Deus. E para esse ateu que não acredita em Deus, a fé dele está na não existência de Deus. E se essa fé dele for firmada naquilo que ele acredita, ele está um passo longe da depressão. Diferente de muitos cristãos ou de muitos religiosos que a gente tem por aí, que tem uma crença, que falam para as pessoas dessa crença, mas não vivem e não acreditam naquilo que professam. Quantas pessoas de dentro da igreja que pregam contra coisas absurdas e eles a praticam. Que falam em não roubar, que falam em não matar, que falam em não trair, que falam em não desviar dinheiro, que falam, mas não vivem. O segredo não está em falar, mas em viver o que se fala, em viver o que se diz. E nós precisamos trabalhar com as nossas crenças para que a gente possa só falar aquilo que a gente vive e viver aquilo que a gente fala. Porque assim a nossa fé, a nossa religião, ela não terá máscaras. Máscara é o que mais nós temos hoje. Nós temos uma competição de que igreja é melhor que a outra, que grupo religioso é melhor que o outro, que grupo briga mais do que o outro para ter os teus direitos amparados por lei. Vamos ser sinceros, religião verdadeira não precisa de apoio de governo para nada. Porque as pessoas de verdade que acreditam naquilo vão manter a estrutura, a religião, a fé, a crença. A fé verdadeira está muito além da religião, porque uma pessoa religiosa, ela só é religiosa dentro da igreja.
A pessoa que tem fé, ela tem fé em qualquer lugar. Ela pode estar no fundo do mar, ela pode estar no alto da montanha, ela pode estar vivendo em sociedade, porque onde ela está, ela tem fé. E uma fé inabalável nos princípios que ela vive. E aí eu te pergunto, qual é a tua fé? É naquilo que o teu líder religioso diz ou é naquilo que você acredita? Você acredita só porque o teu líder religioso disse ou você acredita porque você pensou sobre aquele assunto, estudou sobre aquele assunto, avaliou sobre aquele assunto no momento difícil da tua vida? Você pode comprovar aquilo e por isso você vive isso. E aí vem a principal razão da nossa vida, é aquilo que nós cremos, é o princípio da nossa crença. Qual é o princípio da tua crença? Ela está amparada em quê? Em quem? Em como se vive. É onde deve estar a base da tua fé. A tua fé tem que produzir uma vida pura e plena para você. Com isso, a tua crença vai estar firmada e você vai ter saúde no que você crê. Aí vem mais um ponto que é muito importante, que é o conhecimento. Muitos de nós nos perdemos no meio dos conhecimentos. Achamos que conhecer é ter a capacidade de ler, de ver na internet. A internet hoje é base para tudo. Eu ouço cada besteira das pessoas falando assim, eu vi na internet, a internet falou, a internet disse. Só que ninguém foi pesquisar se isso é verdade ou não. Gente, as maiores mentiras estão publicadas na internet com diversas e milhares de curtidas. E você precisa tomar cuidado com isso, porque senão você não passa de um papagaio de internet que repete que é verdade sem ser. E o conhecimento tem que estar além disso. Conhecer é você ter a comprovação de fatos daquele assunto. Não se limite a um site, não se limite a uma TV, não se limite a um canal, não se limite a uma realidade de vida. Não acredite porque uma pessoa te disse. Vá pesquisar em diversas fontes, questione, duvide, pense, reflita, reavalie você. Só os burros não mudam de atitude, porque eles ficam com uma tapa nos olhos e sempre seguem em frente. Eu tenho a minha fé, eu tenho o meu conhecimento e eu vou seguir em frente. Bobagem! Você é uma mula? Você é um burro? Se você não é uma mula nem um burro, você não pode pensar dessa forma. Você tem que periodicamente olhar para os lados e procurar a verdade. Não é um partido político que tem a verdade. Não é uma igreja que tem a verdade. Não é uma escola que tem a verdade. E muito menos uma faculdade. As melhores faculdades e universidades de 20 anos atrás, hoje em dia se tem dúvida se elas continuam no mesmo cargo e na mesma função das melhores. Por isso, você não pode ser o mesmo. Quantas coisas você já não viu em conhecimento que você acreditava estar certo e com o passar do tempo você descobriu que o que você cria no passado já não serve para o presente e por isso deixou de ser verdade? Não tenha vergonha de mudar de opinião. Tenha vergonha de manter a opinião errada, mesmo sabendo do erro. Aí você deve se envergonhar, porque o teu conhecimento é um conhecimento baseado em mentiras. Conhecimento é a nossa base de recursos. É só você pensar que há 10 anos atrás, essa transmissão e essa conversa que nós temos hoje não acontecia. Seria impossível de acontecer, porque este processo só é possível por causa da evolução tecnológica, que há 30 anos atrás, quando alguém mencionava sobre isso, qualquer um diria, não, isso é impossível, jamais vai acontecer. Hoje nós temos um computador na mão, que nós levamos para todo canto e o tempo todo temos ligação com ele. Isso, de fato, é um grande instrumento para propagar conhecimento. Ou então, propagar idiotices. Vai do quanto você crê naquilo que está sendo propagado e de quanto você avalia sobre tudo isso. Isso aí nos lança um outro conceito, que é o conceito de responsabilidade. Com a internet hoje, todo mundo é visto o tempo todo.
também com as câmeras que foram instaladas, todas as pessoas podem ser avaliadas e reavaliadas o tempo todo. Essa questão produz em nós uma nova responsabilidade. Esse princípio de responsabilidade deixa de ser simplesmente a responsabilidade do trabalho, mas também a responsabilidade das nossas obrigações diárias. Obrigação com a família, obrigação com os filhos, os pais. Família é o todo. Pais, filhos, avós, irmãos, parentes. É um grupo inteiro que se cria em conceito de família. E aí você vai precisar entender quais são as suas obrigações para tua namorada ou para tua esposa. Quais são as tuas obrigações para a pessoa que você escolheu andar do teu lado? É você deixá-la ou deixá-lo fazer tudo e você ficar na boa? Isso vai de você. Mas lembre-se, tudo que você dá para o outro, você recebe de volta, com a mesma proporção. Tudo é troca, a vida é feita de trocas. Isso faz parte da nossa responsabilidade, do nosso trabalho. E aí, você também vai precisar entender o que é isso e como é isso no mundo que te cerca. Por último, nesse conceito de depressão e por que a depressão acontece, vem o conceito da saúde. A nossa saúde, ela é extremamente frágil. Eu passei por algumas dificuldades na minha vida em matéria de saúde e pude entender em algumas delas que a vida é extremamente frágil e limitada. E nós precisamos então compreender que dentro dessa fragilidade da vida, precisamos rever os nossos conceitos o tempo todo. Passei já por algumas cirurgias e cada uma delas nós ficamos assustados e querendo entender o porquê que isso aconteceu com a gente. De fato, não podemos pensar que o porquê aconteceu, mas para que aconteceu? E nesse para quê, nós começamos então a reavaliar, primeiro, a nossa vida social, os nossos amigos, os nossos conhecidos, o grupo que convive com a gente nem percebe. Começamos a rever as nossas emoções e verificar o que vale e o que não vale a pena se viver dentro de nós. Tem algumas pessoas que preferem tratar e falar de desgraça e fazem isso o tempo todo. E todo o tempo. Com isso, sofrem muito, porque quando a gente trata de saúde, a nossa cabeça vai ficar girando, 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 até que nós entremos em parafuso. Você precisa cuidar da tua saúde. Você precisa, assim como eu também, realizar exercícios físicos, saúde física, cuidar da alimentação, saúde física, cuidar da postura, saúde física, postura social. Só que se você for ver, isso também é saúde emocional, porque quando você cuida do exercício físico, quando você cuida da tua alimentação e quando você cuida da sua vida social, automaticamente você está cuidando das emoções que você tem dentro de você. Deixar de fazer promessas e realizar essas promessas é a melhor forma de você produzir uma vida melhor. Entendendo um pouco mais disso aqui, agora nós podemos tratar um pouquinho mais aprofundado a questão da depressão. E aí que está a grande questão. Por que as pessoas na sociedade moderna sofrem tanto com depressão? Porque no presente nós fomos educados e somos educados a, na infância, na juventude, fazer diversos planos. Fazemos planos de uma vida melhor, de um mundo melhor, que eu não vou viver as mesmas coisas dos meus pais, eu não vou passar pelos que os meus pais passaram, eu vou ter riqueza, eu vou ter bens, eu vou ter a minha casa, eu vou ter a minha família vai ser perfeita, os meus filhos vão ser bons, tudo vai ser ótimo. Isso acontece com 15, 16, 17 anos, quando a nossa cabeça borbulha por ideias, borbulha por planos, borbulha por desejos. Borbulhamos. Aí, a vida vem vindo
e nós realizamos as mesmas coisas que os nossos pais realizavam. Não cuidamos de nós da mesma forma que outras pessoas também não cuidaram deles. E com isso vamos cometendo os mesmos erros, querendo ter resultados diferentes. Não tem como. Quando nós cometemos um erro, a tendência é ter o mesmo resultado que o outro teve. Porque o erro, sendo igual, o resultado também é. Um sexo sem responsabilidade, a tendência dele é produzir ou uma doença venérea, ou uma gravidez, ou os dois. Não tem como. Por isso que temos que ser responsáveis por nós mesmos e pelas nossas ações. Se você não cuidar da tua conta, automaticamente ela estoura no banco e aí você vai ter problemas, e sérios problemas. Precisamos então manter as nossas finanças equilibradas, não gastar mais do que ganha, tomar cuidado quando se recebe um cartão novo, ou seja lá o crédito que nos deram novo, porque aí pode ter a chance de um desequilíbrio. Esse cuidado cada um de nós tem que ter e precisa ter o tempo todo. Só que não é só nisso. Precisamos ter o cuidado em todas as épocas da nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. São detalhes que podem arrebentar o nosso equilíbrio. E estando mal de equilíbrio, podemos entrar em depressão. Se você tiver um problema de saúde grave, você corre um sério risco de ter um problema depressivo. Mas por que algumas pessoas não têm? Lembram da mão? O equilíbrio? Elas têm os 5 pontos equilibrados. Se o ponto da depressão, da saúde ficou para baixo, os outros pontos ainda equilibram ela. O problema é se essa pessoa já está mal em outras áreas e aí vem um problema da saúde. Acontece a queda. Notem, o equilíbrio em todas as áreas é fundamental o tempo todo. E você vai precisar verificar isso dessa forma. E avaliar a tua vida. Procurar achar o equilíbrio. Sem pressa. Estruture a tua vida. Ah, eu já estou em depressão, a minha situação está ruim, eu não sei o que fazer. Avalie a tua vida nesses 5 pontos. Sente você sozinho e coloque no papel. Como é que está a minha relação com a minha família? Como é que está a relação com a minha crença? Como é que está a minha relação com o conhecimento? Como é que está a minha relação com as responsabilidades? Como é que está a minha saúde? Ah, mas eu ainda não consigo fazer isso. Você tem que fazer isso. Ninguém vai sair da depressão por você. É você quem vai sair. É você quem tem que tomar a atitude. E você pode tomar essa atitude que vai fazer bem para você e todas as pessoas que você ama. Você então vai precisar se refazer, se reinventar, se reescrever. Essa será a nova pessoa que vai surgir dentro de você.